no nome de Jesus estamos aqui para te louvar e para te bendizer, Senhor. O Senhor é digno de toda honra, toda glória e todos os louvores. Estamos aqui para isso, meu irmão, para te adorar, te exaltar em espírito e verdade, Senhor amado, e com gratidão, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo, meu irmão. Nos ajude, Senhor amado, a ser gratos a Ti. Queremos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem feito maravilha em nossas vidas, porque o Senhor nos amou, nos escolheu, nos libertou e nos salvou. Obrigado, Senhor, por estar aqui mais uma vez. Obrigado por mais um dia. Obrigado por meus irmãos, meu amado. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelo Senhor ter nos proporcionado viver, Senhor. E obrigado, Senhor amado, por nos escolher, nos chamar e nos fazer parte, Senhor. Nos tornar parte da tua família, do teu sangue, da tua mesa, Senhor. Fica conosco nessa noite, receba nossos louvores, receba nossas canções. É para o Senhor que estamos aqui, Senhor. Que o Senhor se agrade de nós. Nos perdoa, Senhor, nossos pecados, nossos erros. Perdoa nossos maus pensamentos, Pai querido. E nos ajude a ser fiéis a Ti, Senhor. Nos ajude a Te honrar, nos ajude a Te obedecer. Nos faz forte para isso, Senhor. Porque sem o Senhor não somos nada. E reconhecemos isso, Senhor. Reconhecemos a Tua soberania. Reconhecemos que o Senhor é bom, é poderoso. Que o Senhor é quem guia nossas vidas. Nos entregamos a Ti totalmente, Senhor. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser.
te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Glória a Deus. Bem, estamos chegando ao Senhor, né? Mostrando nossa gratidão, adorando, exaltando o nome do Senhor, obedecendo, né? Esses mandamentos. É só uma Amém. Anunciar o amor de quem morreu, sem vergonha por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como o pecador entrega amar, não poderia amar e viver só para mim, ou viver para desfazer o fim, ou viver para glorificar ao teu me amado, salvador. Nunca vi um amor igual que a todos pede para o mal, sempre te amarei e te servirei. Vou viver para glorificar ao teu me amado, salvador. Nunca vi amor igual que a todos quer livrar do mal, sempre te amarei e te servirei pra sempre.
Vou a pés com pista na terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu, sempre por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como pecador entregue ao mar, não poderia mais viver só para mim, ou viver para Cristo até o fim, ou viver para glorificar ao meu meio. Salvador, nunca vi um amor igual e a todos quer te livrar, sempre te amarei e te servirei. Vou viver pra glorificar ao meu Messias, Salvador. Nunca vi um amor sempre te amarei e te servirei. Vou viver pra glorificar ao meu meio amado, Salvador. Nunca vi um amor igual e a todos quer livrar do mal, sempre te amarei e te servirei. Sempre te amarei, sempre te amarei e te servirei. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, uma vez pra sempre. Sempre. Amém. Estamos sempre louvando ao nome do Senhor. Amém. Que Ele possa reinar em nossas vidas, né? Fazer a sua vontade, o seu querer, o seu querer. Glória. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o povo só, uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, o meu falar, pra me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder
escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, em tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim. Com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor, de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor, de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Amém? Mais um. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia da tua morte proximia todos nós, teu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos a tua face, pois o dia da tua morte proximia todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Senhor. É o que separava, já não separa mais, a luz que outrora agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande, e dar o louvor que é devido.
estamos aqui. O véu que separa já não separa. A luz que não pode agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande. E dar o louvor é devido. Estamos aqui só e fazer seu nome grande, e dar o louvor devido. Estamos aqui te adoração. Estamos aqui. Glória a Deus. Nós estamos aqui porque o Senhor rasgou o véu, né? Se entregou naquela cruz por nós. Temos esse acesso aí ao nosso Pai. Amém? Possamos aproveitar isso, né? Nesses momentos que estamos reunidos para buscar, nos enchermos e adorar o Senhor em espírito e verdade. Amém? Meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, pelo teu sacrifício pela cruz por nós. E podemos dar, Pai amado, esse livre acesso ao Pai para te adorar, para exaltar o Senhor. E queremos, Pai amado, não somente te adorar e te exaltar aqui, Senhor, mas onde quer que formos. Queremos ter uma vida de adoração, de rendição ao Senhor. Nos ajuda, Senhor amado, a sempre te adorar e te exaltar. E te pedimos também nessa noite, Pai, que o Senhor nos enche com a tua presença, com a tua glória, com a tua graça, Senhor. Faça-nos sentir a tua presença nessa noite, Pai, nos renovando, nos restaurando, nos fortalecendo, Pai, porque precisamos do Senhor em todo momento. Nos enche, Pai. Nos enche da tua presença e da tua glória. Precisamos de ti. Tu és santo, tu és poderoso. Seja adorado, seja exaltado, Senhor. Aleluia. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo,
Senhor, minha alma agradece ao Senhor, meu espírito se alegra, meu Salvador. Grandes coisas e não dizer demonstrar o amor santo, enchido nossas lâmpadas com o do Espírito, inteiro sua vida florescer. Enchido nossas lâmpadas com o do Espírito, inteiro sua vida florescer. Adorado, exaltado é Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que todos é amado. Adorado, exaltado, exaltado é Senhor, amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo é amado. Te adoramos, Senhor, te adoramos,
pois o Senhor é digno da honra, da glória, dos louvores. Exalta o Senhor. É tempo de buscar até que Ele venha, até que Ele venha. Aquele que busca encontra, aquele que pede recebe. Busque. O Senhor, Ele diz: chegai pois a Deus, e Ele se chegará até vós. Se aproxime. Bom é aproximar-se de Deus. Você tem acesso. Você tem acesso. Você tem acesso à presença. Adore, adore, exalta o Senhor. Aleluia. Adorado, exaltado é Senhor, tão amado, desejado das missões, adorado, mais de todos, mais de tudo é adorado. Santo, Santo, Santo és Senhor, Santo, Santo Deixa Ele encher, deixa Ele preencher a tua alma, o teu ser, o teu coração. Deixa Ele encher. A palavra diz: enchei-vos do Espírito. Olá, nosso canto, nome palavras. Olá, palavra Ele é santo, Ele é santo. Outra malai, malamaturi, canto, malamaturi, palavras. Olha, malamaturi, canto, palavras. Outra malai, malamaturi, canto, palavras. Adore. Exalte a Ele, sinta essa presença gloriosa, adore, adore em espírito e em verdade, aleluia. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Erga as suas mãos. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Ele é digno. Toda honra, toda glória, todo o louvor. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, saúde a pessoa aí pertinho, com a paz do Cristo, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Podem tomar assento, por gentileza, vocês que estão aqui na igreja. Eu saúdo também os irmãos que estão acompanhando através da live. Eu saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também os irmãos que estão nos acompanhando pela Rádio CBR. Que Deus abençoe também. Saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais um domingo na presença do Senhor, o primeiro domingo do mês de agosto. Esse domingo que é domingo
de preparação para a Santa Ceia, a Santa Ceia do Senhor. No segundo domingo do mês, nós temos esse momento especial. E o domingo que antecede também é um domingo de preparação, é um domingo para nós sermos fortalecidos no Senhor. Tivemos uma reunião muito abençoada no período da manhã e eu creio que agora nós também teremos uma reunião, já estamos tendo, porque nós estamos louvando, adorando, buscando ao Senhor, tendo comunhão com Ele, e agora vamos receber desta palavra. Eu gostaria que você que está com a Bíblia, abrisse lá no Evangelho de João, no capítulo 14. João 14, versículo 16. Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa é a sequência. Novo Testamento. João, capítulo 14, versículo 16. Novo Testamento. Versículo 16. Vamos fazer uma oração, vamos pedir a direção do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, estamos diante da Tua presença, mais um domingo. Esse é o primeiro domingo do mês. Nós te agradecemos pelo mês que se passou, o mês de julho, pelos livramentos, bênçãos, milagres, vitórias, pela Tua bondade e graça sobre as nossas vidas. Consagramos o mês de agosto. Nós cremos que esse mês será um mês de alegria, de realizações, de milagres, de vitórias, de livramentos, de bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, sobre tudo aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Senhor, nos abençoa, Senhor, nos concede graça, consagra cada instante deste novo mês. Senhor, e agora fala conosco através da Tua palavra, para que possamos crescer no entendimento, na revelação, na comunhão, e possamos desfrutar de tudo aquilo que Jesus comprou para nós, através do seu sacrifício perfeito, lá na cruz do Calvário. Senhor, tira todo entrave, tropeço, empecilho e embaraço, que todo mal que tenta impedir a compreensão da palavra, que seja repreendido no nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do Senhor se manifeste para abençoar todo o nosso viver. Senhor, fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos. No poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Todos se encontraram aí, João 14, versículo de número 16. Diz assim o texto sagrado: E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus estava preparando os discípulos para a sua ausência. Por quê, irmãos? Jesus veio a este mundo como homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, os discípulos eram guardados pelo Mestre, ensinados pelo Mestre. Jesus cuidava deles. Jesus estava todos os dias com eles. Então, eles estavam ali sempre na presença de Jesus. E a presença de Jesus confortava, consolava, abençoava eles. Então, eles teriam que estar preparados para esta ausência. Porque Jesus não estaria mais presente fisicamente. Porque o Verbo se fez homem, se fez carne. Jesus morreria, derramaria o seu sangue para nos lavar, nos remir, nos perdoar, ressuscitaria
e subiria para a glória, para estar à mão direita do Pai, na posição que ele sempre teve, antes mesmo da fundação do mundo. Então, se os discípulos ficassem sozinhos, eles ficariam desamparados. Mas Jesus prometeu que enviaria o Consolador, o Paráclitos, o Espírito Santo. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então, quando a pessoa está no mundo, não está em Cristo, não está na presença de Deus, porque nós vamos estar vendo que é necessário estar em Cristo para termos a presença do Espírito. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Desde que a pessoa se converta. Se a pessoa se converter, aí muda a situação. Aí ela pode receber do Espírito da verdade. Mas os discípulos conheciam o Espírito, porque o Espírito já estava com eles. Mas o Espírito habitaria neles. Então, a promessa da habitação do Espírito Santo. Isso foi possível depois da ressurreição de Cristo. Então, Jesus estava preparando: olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviá-lo e ele vai estar com vocês para sempre. Então, nós temos que valorizar essa presença. Nessa noite, nós vamos estar vendo algo muito importante: o valor da presença de Deus na nossa vida, irmãos. Muitos cristãos têm negligenciado o valor do Espírito de Deus. Irmãos, se o Espírito de Deus não fosse importante, Jesus não enviaria. Mas ele foi enviado porque o Espírito vai suprir a falta da presença física de Jesus. E agora a presença é muito melhor. Por quê? Porque a presença do Espírito vai estar em nós. E já está no coração do crente. Mas nós temos que aprender a desfrutar dessa presença diariamente. Porque se você viver como uma pessoa do mundo, você não vai desfrutar dessa presença. Você vai viver como uma pessoa que não tem a presença. E isso é muito ruim. E nós vamos estar entendendo o valor dessa presença. Amém? Abre agora a sua Bíblia lá em Atos 3:19. Você está em João? É o livro vizinho. Adiante, 3:19. Inclusive, nós já vimos esse versículo algumas vezes. Atos dos Apóstolos 3, versículo 19. Diz assim: arrependei-vos, o apóstolo Pedro dizendo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, para termos a presença e os tempos do refrigério pela presença, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Tem que deixar o mundo. Por isso que o mundo não pode receber. O mundo precisa crer no Evangelho. Precisa crer na obra de Cristo. Naquilo que Cristo realizou. No seu sacrifício. Na sua vitória. Sobre a morte. Quando se crê no Evangelho, passa a estar apto para ter a transformação de vida. A vida é transformada. E aí você pode receber da presença. E ter o refrigério, porque os pecados são apagados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Porque houve arrependimento e conversão. E a pessoa pode receber o Espírito da verdade,
o Consolador. E o Consolador ficará com a pessoa para sempre. Começa aqui e vai por toda a eternidade. Porque o Espírito de Deus vai nos acompanhar para sempre. Para sempre vamos manter a comunhão com o Espírito Santo. Muitas pessoas confundem. Eu estava vendo um pastor de outra denominação, estava dizendo que ninguém sente a presença de Deus. Porque existe a onipresença. Então todo mundo está na presença de Deus. Realmente, nesse ponto ele está certo. Existe a onipresença. O que é a onipresença? Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem o atributo da onipresença. Mas existe uma presença manifesta. Existe uma presença gloriosa. E essa presença não se manifesta a qualquer um. Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Mas Ele não vai manifestar de forma gloriosa em qualquer lugar, em qualquer pessoa. É necessário arrependimento e conversão para se ter o refrigério pela presença do Senhor. Existe uma presença manifesta do Espírito. Há uma diferença entre a onipresença e a presença gloriosa, a presença manifesta de Deus. E um dia nós vamos estar na glória. Aí você vai ver Deus na sua plenitude, diante do trono. Você vai estar diante de Deus na glória. Se agora nós ficarmos diante de Deus, não tem como. Não tem como você estar agora, você, lá diante dele. Porque não tem como. O corpo mortal não tem como. Então, Deus, Ele fez uma obra salvadora de redenção para permitir a presença do Espírito habitar nesse vaso de barro que nós recebemos esse tesouro inestimável num vaso de barro. Isso é um mistério, tá, irmãos? Deus habitando num ser tão frágil. É um mistério, porque nós, como seres humanos, somos frágeis. Mas, através da obra redentora de Cristo, nós podemos ter acesso a esta presença. Amém, irmãos? Então, essa presença vai trazer o quê? Refrigério. Então, quem está em comunhão com a presença tem refrigério, tem paz, tem alegria, tem direção, tem tudo que é necessário. Tanto que no Antigo Testamento, Davi, o rei Davi, quando ele pecou, ele sentiu que a sua comunhão foi cortada, foi quebrada, por causa do seu pecado. E nós temos que entender que no Antigo Testamento, o Espírito Santo não se manifestava como ele pode se manifestar agora. O Espírito Santo, ele vinha no Antigo Testamento sobre os profetas, sobre os sacerdotes e sobre os reis. E o Espírito não habitava, mas o Espírito vinha sobre. Tanto que Jesus falou para os discípulos: Ele habita convosco, mas estará em vós. Ou seja, depois da ressurreição, o Espírito Santo pôde fazer morada no coração regenerado, no coração que recebeu a nova natureza, através da conversão. Então, os crentes do Antigo Testamento, eles poderiam desfrutar até certo ponto da presença do Espírito. Hoje, o nosso acesso é muito maior. Só que muitas pessoas não estão desfrutando do acesso. Os crentes do Antigo Testamento, eles gostariam,
pode ter certeza de ter a condição que eu e vocês estamos tendo agora em Cristo. Porque nós temos uma condição que eles não puderam. Porque ainda a obra redentora da cruz não tinha sido realizada, irmãos. Nós vivemos depois da cruz. A obra já foi consumada, irmãos. Então, mesmo os crentes do Antigo Testamento, eles desejavam a presença. Davi, quando pecou, qual foi a grande preocupação? Um versículo bastante conhecido. Vamos lá, no Salmo 51. Salmo 51, 11. Salmo fica bem no meio da Bíblia. Salmo 51, 11. Olha só, irmãos. Texto bastante conhecido. Davi, quando ele pecou, não foi só o adultério, foi a mentira. Porque ele mentiu para Urias. Um abismo foi chamando o outro. Depois, ele mandou Urias para frente da peleja para morrer. Ou seja, ele assassinou Urias pela espada do inimigo. Aí, para pesar na consciência dele, não sou eu que estou matando ele, né? É a espada do inimigo, né? Mas ele mandou ele para frente da peleja, que a chance de morte era quase de 100%. Todo soldado que ia para a frente da peleja, ele sabia que a chance dele morrer era de 99,999, quase 100%, tá, irmãos? Então, Davi falou para Joabe, manda ele para frente da peleja. Então, olha só, um abismo chamou o outro. Então, depois de todo esse pecado aí, ele foi confrontado. E quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, ele se arrepende. 2 salmos de arrependimento, 51 e 32. Mas qual a grande preocupação de Davi? Olha o versículo 11 do Salmo 51. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Mesmo ele não tendo o Espírito habitando dentro dele, mas sobre ele não queria perder a presença. Ele não queria perder o Espírito Santo. E hoje, eu e você, nós estamos prezando pela presença do Espírito Santo. Ele colocou o Espírito Santo acima da sua posição, do seu status. Ele poderia perder tudo. Em outras palavras, o que ele estava querendo dizer para Deus? Deus, eu posso deixar de ser rei, eu posso perder fama, recursos, eu posso perder tudo. O que eu não posso perder é essa presença, essa comunhão. Irmãos, e hoje muitos crentes, eles estão invertendo as coisas. Estão valorizando posição, dinheiro, tantas outras coisas. Não que essas coisas deste mundo têm uma importância, mas a importância que nós temos que dar à presença do Espírito Santo tem que ser muito maior, porque tudo neste mundo vai passar, irmãos. Posição passa, título passa, diploma passa, casa, carro, propriedade, dinheiro, recurso, tudo vai passar, irmãos. O que nós precisamos é a presença, irmãos. E às vezes a gente se esquece disso, irmãos. O mais importante é a comunhão com o Espírito Santo. É você ter o refrigério da presença. Eu vejo o pastor dizendo que não se sente a presença. Isso é triste. A minha esposa estava no culto da manhã. Ela foi obreira em outra denominação. E o pastor da igreja chegava. Mas isso não é o pensamento dessa denominação, não, tá, irmãos? Mas o pensamento desse pastor era o seguinte: aqui eu não quero louvor que fale sentir a presença de Deus. Ninguém sente a presença de Deus. Isso não existe. Aí, tanto que quando ia cantar os louvores, quando se falava sentir, tinha que mudar a palavra. Porque foi que não sentia, ninguém sentia nada. Ele, então, né, o que não sentia mesmo, né? Porque se o pastor está assim, misericórdia, né, irmãos? Eles que não sentiam a presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus
ela traz para você força para você continuar. Teve momentos na minha vida que, se eu não sentisse essa graça, a doce presença do Espírito Santo, eu não tinha suportado, irmãos. Porque tem momentos nessa vida que é difícil, irmãos. E se não for a presença do Espírito Santo que dá um refrigério, você não aguenta. Ninguém aguenta, irmãos. Tanto que o Senhor foi bem claro: eu vou, mas eu vou enviar um Consolador. Porque sem o Consolador vocês não vão suportar. Esse mundo é mau, irmãos. Se nós não tivermos essa comunhão, você não suporta. Eu não suporto ninguém, irmãos. Tanto que depois esse pastor, ele mesmo não aguentou. Passou um tempo, ele entrou num surto, irmãos. Não estou te julgando ele, mas ele entrou num surto. Ele deixou de ser pastor. Ele chegou até a ficar internado, irmãos, no hospital, irmãos. Ele surtou. Eu nem sei mais como ele está hoje, mas ele surtou. Na época ele surtou. Mas ele pregava que não se sentia a presença do Espírito Santo. E assim, infelizmente, hoje muitos irmãos, eu quero que você sinta. Se você nunca sentiu a presença do Espírito Santo, ele quer que você sinta a presença dele. Se você já sente, é para continuar sentindo, desfrutando de momentos especiais com ele. Agora, pastor, faz tempo que eu não sinto essa graça. Então tem que voltar a sentir. Tem que voltar. O Senhor, ele quer que você sinta. Porque é importante, irmãos. Vamos aqui no Salmo 16, o próprio Davi sabia dessa importância. Nós vimos aqui ele pedindo para Deus não tirar. Olha o Salmo 16. Salmo 16, o versículo 11. Olha só o que diz aí. Far-me-ás ver a vereda da vida. É o Senhor que faz com que eu veja, com que você possa contemplar o caminho da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita delícias perpetuamente. Na presença dele há abundância de alegrias. Há uma tradução que diz plenitude de alegria, irmãos. É na presença. Então valorize a presença. Talvez você está valorizando tanta coisa. Eu preciso de um emprego. Amém. Deus ele dá. Eu preciso da cura. Amém. Deus ele cura. Mas você tem valorizado a presença? Você tem desejado ter comunhão com o Espírito Santo? Nós vamos desejar. Porque se você buscar a Deus, verdadeiramente Deus vai suprir você em tudo. Claro que ele sabe que nós precisamos das coisas materiais. Mas em primeiro, coloque Deus. Amém? Abre lá em Êxodo. Já no Antigo Testamento, Moisés pedindo algo aqui para Deus também. Êxodo 33. Gênesis, Êxodo. Êxodo 33. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Atenta que esta nação é o teu povo. Então Moisés queria conhecer a Deus, o caminho de Deus, conhecer. E queria saber se Deus iria com o povo no caminho. Se a presença de Deus estaria com ele, e não somente com ele, mas com o povo de Israel. E Deus responde ele. Versículo 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar.
Moisés, a minha presença vai contigo. E a minha presença vai te fazer descansar. Olha só, a minha presença não vai com o povo. A minha presença vai contigo, Moisés. Se Moisés fosse egoísta, que bom, né? A presença de Deus vai comigo. E o povo, o problema do povo, né? Eu não estou nem aí pro povo, né? Não, Moisés não tinha esse coração. Olha só o que ele fala na sequência. Aqui foi uma prova, tá, irmãos? E ele foi aprovado por Deus. Versículo 15. Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir aqui. Deus, eu não quero a presença só para mim. Eu quero a presença para todos. Eu quero que todo mundo desfrute dessa presença que traz descanso. Irmãos, eu estou sendo bem sincero diante da igreja e diante do Espírito de Deus que está aqui. Eu sinto a presença de Deus. E eu não sou hipócrita, como tem alguns que falam: eu estou sentindo a presença, não está sentindo nenhum. Eu sinto a presença de Deus. Estou falando a verdade diante de Deus. Deus me dá a graça de sentir a presença dele. Só não quero só para nós. A presença dele tem me feito descansar. A presença dele tem trazido conforto e refrigério. Mas eu quero que todos vocês desfrutem. E ele quer. Porque aqui foi uma prova. Moisés não mostrou ser egoísta. Ele falou: não, Deus, eu não quero a presença só para mim, não. Se a presença não for conosco, está tudo. Nesta noite, o que eu quero para mim, o que eu tenho, eu quero que você tenha. Eu quero que você tenha até mais. Que você tenha mais experiências. Que você desfrute dessa graça, desse poder e dessa presença que o mundo não pode ter, mas nós podemos. Está disponível para mim, está disponível para você. O mundo não vê nem conhece, mas nós conhecemos. Glória. Mas eu ainda não conheço. Não chegou a te conhecer. Se você abrir o seu coração, você vai conhecer. Deus, Ele quer que você desfrute da presença. Jesus, Ele não veio trazer uma religião. O mundo está cheio de religião. Ele não veio trazer mais uma religião. Ele veio trazer vida. E vida com abundância. Ele veio fazer com que nós possamos estar ligados com o Pai, desfrutando da presença do Espírito Santo. Irmãos, a comunhão que foi quebrada lá atrás no Jardim do Éden, ela está agora restabelecida em Cristo. E Ele te chama: meu filho, minha família, vem para desfrutar, não só na igreja, não só no lugar de culto, nós nos reunimos como igreja, mas na tua casa. Todos os dias separa um tempo ali. Faça, né, da tua casa um pedacinho do céu. Separa um lugar ali para você ler a Bíblia, orar, você falar com Deus, você desfrutar. Irmãos, às vezes a gente está vivendo religiosamente, vai viver o formalismo e perde a essência. Perde a essência, irmãos. Deus te chama para a essência, para como eu volto. Se você perdeu essa essência, volta para o primeiro amor. Jesus está te chamando. Ele não é religião. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é Salvador. Amém? Porque a pessoa pode ter a religião evangélica. E tem muitos que têm a religião evangélica e vão se surpreender naquele dia. Mas eu era batizado, eu ia na igreja, eu fazia isso, fazia aquilo. Não tem o texto que o próprio Jesus falou, daqueles que fazem a obra?
Mas, Senhor, nós expulsamos o demônio, nós pregamos, nós fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus falou: não conheço vocês. Irmãos, Deus nos deu uma comunhão. Moisés, ele não queria a presença só para ele. E outra coisa, quem tem a presença, não quer a presença só para si. Eu não quero só para Deus. Eu quero que você tenha. Amém? Aquilo que é bom para mim, é bom para você. Porque a presença de Deus não tem coisa melhor do que a presença do Senhor. Então nós vamos agora buscar essa presença. Você vai buscar, não só aqui, que você tenha essa fome, essa sede, essa vontade de estar em comunhão com Deus. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Vamos buscar. Está disponível, irmãos. Davi não quis perder essa presença. E olha que ele não tinha o acesso que nós podemos ter hoje. Porque aí o véu estava colocado no santuário. Mas agora o véu foi rasgado. Você pode entrar, falando com o Senhor. Pai, em nome de Jesus. É bom sabermos que podemos ter acesso a essa comunhão, a essa presença. Você que faz tempo que não sente essa graça, fala com o Senhor: Senhor, eu quero sentir a tua graça, a tua presença. Eu quero sentir, Senhor. Eu quero sentir, Senhor. Você que nunca sentiu, pode sentir. Você que está sentindo sempre, nunca é demais sentir a presença dEle. Nunca é demais. A presença dEle te dá ânimo, te dá força. Adore a Ele. No louvor, na adoração, Ele se manifesta. Adore o Senhor. Aleluia. Lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, 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 lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Leva a sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva a sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva a sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva a sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Aleluia.
Adore o Senhor. Deixa Ele encher o seu coração de paz, de alegria, de virtude, de poder. Sinta essa presença. Ele permite que nós venhamos a sentir essa presença gloriosa. Não é emoção carnal, não. É presença do Espírito. É a presença do Espírito. Adore o Senhor. Tua presença é Deus. Que nesse lugar tua presença é Deus. Aqui nesse lugar tua presença é Deus. Aqui nesse lugar, aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar, adorarei. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, totalmente a ti. A presença dele é real. Você não precisa de mais nada. Você precisa da presença de Deus. Essa não é a onipresença, porque Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O que está sendo dito aqui é a presença manifesta, é a presença gloriosa. E essa presença, você desfruta dela. Sinta essa presença agora. Essa presença vai renovar, vai curar, vai trazer para você vida, vai trazer ânimo. Você que estava pensando em desistir, isso, adore. A presença é real. Ele te envolve com amor. Ele te envolve com amor.
Ele tira toda angústia, toda tristeza da tua alma, toda decepção. Deixe de lado agora os seus problemas. Deixa Deus cuidar desses problemas para você. Se concentre agora em buscá-lo, em adorá-lo, em desfrutar dessa presença. Desfrute dessa comunhão. Adore o Senhor. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar, então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Então adorarei. Então louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Sinta a presença dele como uma brisa suave. É uma paz. Acalme a tua alma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Aquieta a tua alma. Descansa no Senhor. A presença te dá descanso. É tanta preocupação, é tanto problema, mas entrega tudo nas mãos de Deus e adore a Ele. Se esvazie de você mesmo para ser cheio da presença. Pega as suas mãos e adore. Deus está trabalhando na sua vida, na nossa vida. Adore, adore. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, 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 Deus poderoso, Santo, 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 Deus poderoso, Santo, 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 Deus poderoso, Santo,
Deus poderoso, a sala do trono mostra tua beleza, quero ver tua face, me leva a sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Erga as suas mãos. Diga obrigado, Senhor. A tua presença me faz descansar. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir bem forte ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: a presença dele te faz descansar. A presença dele te faz descansar. Amém? Podem se assentar na presença do Senhor. E você acompanhando a live, toma posse dessa palavra. Amém? A presença dele te faz descansar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar encerrando agora a live. Aqui na igreja vamos continuar um pouquinho mais. Pai, muito obrigado pela tua presença, pelo teu mover, pelo teu poder. Graças nós te damos. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas desde agora e para todos sempre. Você que crê, diga amém. E graças a Deus. Encerrando a live em nome de Jesus. Encerrando pela Rádio CBN em nome de Jesus.